Shalom, shalom, boa noite. Depois de um podcast ao vivo, um comemorativo, foi muito bom, né? Muita gente falando que gostou. E aí eu e o Aquino conversamos, acho que a gente vai ter que fazer um ao vivo quando completar 250. Não é 300, não? Não vamos... a cada 50 né? faz um ao vivo. É muito tempo, né? É muito tempo esperar, né? Então, um ano, né? Foi bom conversar com vocês no ao vivo, foi bom ver o interesse de vocês na enquete, quais são os assuntos prediletos de vocês, e é muito bom saber que vocês gostam do que a gente gosta, porque o que ganhou foi Volta de Cristo e o assunto de hoje, batalha espiritual, num sentido que a gente ainda não falou, vamos falar hoje. Então, boa noite a todos, lembrando que deixar o like é essencial para a saúde do canal. Isso ajuda a palavra, você está divulgando. Isso é uma forma de divulgar, porque aí o algoritmo vai entender que é relevante. Então, deixa o seu like antes de sair, porque senão você esquece. E também compartilha com muitos. Eu quero dizer boa noite ao pastor Jonas. Boa noite para você, Naira. Boa noite, Pepeu. Boa noite, Aquino. Boa noite a todos vocês. Estou vendo a Naira fazendo já vários comentários sobre o podcast ao vivo. E é interessante, né, que eu tenho um recado para vocês, um recado muito importante. Primeira mão, não dei nem para a Naira, nem para o Pepeu ainda, nem para o Aquino. A questão da disseminação desse trabalho, a questão de você fazer propaganda do trabalho do podcast, é algo que é reino, né, porque é a palavra que vai ser difundida e nós não podemos contar com propagandas, com publicidade, nós só podemos contar com vocês. Então, se vocês espalharem para 5 pessoas que vocês sabem que vai dar continuidade, o podcast vai tomar corpo, vai ser mais respeitado pela plataforma, né? E o trabalho continuará, vai chegar até mais pessoas, porque a ideia nossa é fazer com que a palavra de Deus alcance multidões nesse planeta. É muita gente. A gente acabou de receber uma mensagem de uma senhora portuguesa super maravilhada por ter descoberto a Naira. Por que eu não descobri isso antes? Por que, meu Deus? Porque estou sendo alimentada pela palavra, estou sendo enriquecida com a palavra. E aí está na mão de cada um de vocês que participa com ela já desse trabalho, desse processo, né? Então, joga isso no ar, pelo amor de Deus, espalha isso, porque a plataforma está fazendo um fechamento. A gente está percebendo que cada dia que passa, eles fecham mais a possibilidade de crescimento, de divulgação, porque lá atrás eu me lembro quando eles divulgavam, a própria plataforma divulgava esse trabalho. Hoje eu percebo que não faz isso com força, está diminuindo a cada dia, então nós vamos depender cada vez mais de vocês. Então, por favor, vamos juntos nessa empreitada para a gente poder alcançar, ou pelo menos para poder continuar, né? Tá bom? Boa noite, pastor Osana. Desculpa, boa noite. Boa noite, pastora Naira, boa noite, pastor Jonas, boa noite, Aquino, e boa noite a todos vocês que sempre nos prestigiam, né? Nos assistindo, divulgando e compartilhando cada podcast que tem sido assim uma pérola. Sim. Então, que seja uma noite linda aí de muita revelação e direção. Amém. Do que nós precisamos viver nessa última hora. Então, o assunto hoje é batalha espiritual pelas nações, principados e potestades. Isso tem influência em tudo que está acontecendo. E o que está acontecendo, aonde o reino espiritual entra, é muita coisa para falar. Eu gostaria de iniciar, para jogar aqui na mesa, para todos conversarem. Vamos olhar para o mundo, né? O que está acontecendo no mundo? Guerras e rumores de guerra, a gente fala todo podcast, mas é bom você lembrar que Rússia e Ucrânia continuam, é bom você saber que os Estados Unidos mandou um submarino, dois, né? E a China, junto com a Coreia, já fizeram um exercício, tipo assim, simulando destruir um submarino, ameaça em cima de ameaça. Quer dizer, os Estados Unidos, Rússia, China e Coreia está no nível de ameaça. Realidade, de fato, guerra,
Rússia e Ucrânia, Israel, que neste momento deu um cessar-fogo, mas é um local de grande instabilidade. Agora Israel dizendo que vai tomar posse, né, depois do Hamas ter mostrado vídeos de reféns esquálidos, como no Holocausto, e não avançar o tratado de cessar-fogo. Israel toma a decisão de tomar posse de Gaza, e isso pode desencadear uma guerra, uma resposta, digamos, né? Então, a gente olha para a África, acabei de mostrar aqui em off, na África grande, Moçambique, o Congo, com muçulmanos radicais, fundamentalismo, uma linha do ISIS, o Boko Haram também, decapitando, dizimando. Em seguida, eu mostrei da Índia, hindus entrando numa igreja, rasgando a Bíblia, espancando o pastor. Gente, o que é isso? O que está acontecendo? Esse antissemitismo global, onde os judeus já não podem mais usar com tranquilidade, é um conselho de embaixadas, do governo, fora de Israel, não usar símbolos de Israel, ou seja, um judeu não usar uma menorá, uma estrela de Davi, uma medalha, qualquer coisa, uma kippá na rua. Essa semana, 2 influencers, graças a Deus, foram presos, 2 influencers se divertindo, jogando água em judeus ortodoxos que estavam com as suas roupas, né? O direito deles de estar com as franjas, de estar com o talit, de estar com o kippá, é um direito deles, mas eles se divertindo, jogando água em meninos que saíram da sinagoga, mas, graças a Deus, eles foram presos. Quer dizer, o que está acontecendo com o mundo? E o Brasil, então? O que dizer? Né? O que dizer do Senado? Quando eu vi o Nicolas jogado no chão, quando eu vi aquela cena ali do Senado em guerra, guerra. Ali foi guerra. Congresso, né? O Congresso ali, em guerra. Então, eu quero fazer uma introduçãozinha aí, nisso que você está falando, porque, para falar de batalha espiritual, a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, estamos no final dos tempos. A palavra de Deus nos adverte a respeito desse tempo, que seria um tempo difícil, um tempo de muita opressão sobre o mundo, sobre o planeta, sobre a humanidade. Coisas que iriam nos afetar diretamente, nos angustiar, e Deus chamou como princípio das dores. Então, eu já digo para você que coisa muito pior virá pela frente. Se nós estamos vivendo isso agora, e eu estava fazendo um paralelo hoje pela manhã, porque eu levantei bastante angustiado com algumas coisas, e eu estava pensando, lembrando do Holocausto, quando, na verdade, aqueles homens sem comida, sem alimento, sem esperança, né, eles guardavam uma esperança no coração deles, que alguém se levantasse no mundo, que algum país se levantasse no mundo para ir salvá-los, porque a Europa, como um todo, estava totalmente rendida ao nazismo, né? Então, hoje você vê que a situação não está muito diferente, né? Eu fico olhando para nós brasileiros com tantas possibilidades, mas parece que nós brasileiros estamos de mãos atadas, né? Parece que estamos completamente amarrados, que não temos reação, não temos nenhuma atitude que possa nos oferecer esperança, esperando que alguém se levante por aí afora para vir nos socorrer. É muito complicado. Eu fico imaginando como vai ser daqui para frente com a questão do cumprimento das metas da nova ordem mundial, com o governo único tendo controle absoluto sobre toda a humanidade. Como é que vai ser isso? Você já parou para pensar ou você tem fugido desse pensamento? Né? Ou você tem escapado, não quero pensar nisso, não quero pensar. Geralmente é assim que a gente faz, né? Mas não é para fazer assim. A gente tem que pensar nas coisas, pegar a palavra, pega a Bíblia, porque ela te instrui em absolutamente tudo. E eu vou dizer para você uma coisa: acreditamos que estamos no fim. Nós aqui acreditamos que estamos no fim. Portanto, o nosso dever hoje é trabalhar para a salvação da nossa vida, do nosso espírito, da nossa alma.
é ser restaurado por Deus, é viver a eternidade com Deus, porque daqui para frente as coisas vão ficar muito estranhas. E a batalha espiritual, sim, a batalha espiritual, enquanto eu estou falando, ela está acontecendo. Ela está acontecendo. Está acontecendo. Você pode acreditar, o mundo foi dividido primeiramente em duas partes, o Ocidente e o Oriente, né? Onde o Ocidente foi instalado um determinado regime de governo, onde nós tínhamos liberdade para fazer, para crescer. Alguém me pergunta, o que você prefere como regime para a tua vida? Eu digo, eu prefiro aquele que me fez, que permitiu que eu nascesse muito pobre, né, muito pobre mesmo, e eu trabalhasse, lutasse, estudasse, ralasse e pudesse vencer e encontrar um lugar ao sol. Eu prefiro esse do que aquele que me impede que eu vou nascer pobre e vou morrer miserável. Então você tem que fazer opção pela tua vida e não se esconder, não adianta se omitir. Né? Eu estou falando para fazer com palavras, estou falando para fazer com instruções, com palavras sábias, né? Para mostrar ao povo que, primeiro, estamos caminhando ferozmente, velozmente, para o fim dos dias. Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. O anticristo vai se manifestar. Gente, quando você fala anticristo, pensa em governo. Um governo único para o mundo. Né? O mundo está caminhando para isso. Unificação do regime, da moeda, do Banco Central Único, de tudo isso. A gente está a largos passos em direção a isso. Se você prefere ficar dormindo, você prefere ficar omitindo esses acontecimentos, não pode, eles já estão acontecendo. Desculpa, estou meio tempo. Não, mas isso eu estou dentro ou estou fora da sua? Não, está dentro. Então tá bom. Assim, o pastor falou algo muito forte aí, né? As pessoas não estão conseguindo pensar. E a grande guerra hoje é. Está fugindo do não quer pensar. Porque existe uma guerra de entretenimento. Sim. Entendeu? De entretenimento, entendeu? Seja na cultura, seja nas ideologias, para que ninguém consiga realmente pensar e entender o que nós estamos vivendo nesse último momento da história. É uma doutrinação subliminar. Isso. Na mente, claro, doutrinação é na mente. Mas o que eu queria falar é que ninguém está prestando atenção, por isso que o Senhor deixou um recado, né, para os últimos dias: desperta tu que dormes. Esse entorpecimento é algo visível, palpável, porque não é possível que as pessoas não estejam vendo que todos os períodos da história da humanidade, você viu ditadores da era moderna, tá? Não vou tirar a expressão que eu acabei de usar, a história da humanidade, porque na história da humanidade, a gente já viu ditadores se levantando de uma forma, eram os impérios, o Império Romano, o Império Grego, o Império Medo-Persa, Babilônia, enfim, já vimos muitos ditadores que era o mundial, era o mundo daquele momento. Mas vamos para tempos mais modernos. A gente pontuava ditadores. A gente vê um ditador em Cuba, a gente vê um ditador aqui, acolá, nem vou citar os locais, mas era algo tão pontual e tão, assim, é só lá. Hoje não. Hoje a gente aponta na América Latina, na Europa, para a Europa, onde? Poxa, a Rússia é a Europa. Então, eu vejo um ditador na Europa, eu vejo um ditador na Ásia. A Rússia está entre a Ásia e a Europa, mas, assim, formalmente, ela geograficamente, ela está mais para a Ásia. Mas, quando você fala de Rússia, você fala... quando você considera em geopolítica, você vai mais para a Europa. É como a Turquia, que metade está na Europa, metade está no Oriente Médio. Então, mas o que eu quero dizer, aí eu olho para a Ásia, vários ditadores. É a China, é a Coreia do Norte, vários ditadores. O que é que está acontecendo com o mundo? É o espírito do anticristo. Então, tudo isso para falar que o mundo espiritual é ele que governa. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Deus disse em Daniel, o céu reina. O céu reina quando o homem permite ele reinar. Senão o que vai reinar é a opressão e é o inferno. E hoje, como as pessoas estão negligentes, são crentes mornos, crentes fracos, crentes humanistas. O que é um humanista é aquele que o intelecto e o corpo é o mais importante. E então, pregações intelectuais, pregações emocionais. Então, como o mundo está dessa forma, uma negação da volta de Cristo, o que acontece? Avança o império das trevas.
Então, o que nós vemos é uma atmosfera do anticristo. O Senhor nos deu, Naira, eu acho que no momento, está vendo a palavra acho? Eu não posso dizer com certeza, porque Paulo não deixou escrito, ele só disse que ele foi arrebatado, que ele viu coisas inefáveis, mas por ele falar muito de guerra espiritual, eu, Naira, acredito que foi o que mais Deus mostrou para Paulo. Claro que Deus mostrou o céu, Deus mostrou coisas incríveis, ele falou inefáveis, mas por ele voltar com um entendimento de guerra espiritual tão forte, eu tenho quase que certeza, converso com Paulo quando chegar lá, que Deus mostrou como funciona a guerra espiritual. Porque ele disse, olha, a guerra é a nível de poderes, principados e potestades. O que Paulo quis dizer é que o mundo natural é um reflexo do mundo espiritual. A prova disso, Deus já tinha ensinado, é que a gente não percebe. Ele já tinha ensinado, quando Nabucodonosor teve o sonho, Daniel interpretou. Eu estava colocando até aqui para ficar mais fácil. Em Daniel 3, do versículo 31 a 33, você tem a descrição da estátua que Nabucodonosor viu e Daniel saiu interpretando. Aí ele falou, essa estátua que você está espantado com ela e ela está em pé, é o império das trevas. Em outras palavras, Daniel estava falando, é o império das trevas na terra. Mas é espiritual, porque aí ele fala assim, primeiro Daniel só fala, é o Império Babilônico, que é a cabeça, o Império Medo-Persa, e aí ele vai, né? O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, depois ele vai para o Império Grego, depois ele vai para o Império Romano, e ele fala dos pés da estátua, as pernas de ferro, o Império Romano, e aí ele vai para a estátua, para os pés, que é a igreja da última hora. Ele diz que são dois materiais que não se misturam, o barro e o ferro, mas são duas potências que se levantam, que sustenta a estátua de pé. Ou seja, o que está de pé hoje é o império das trevas. E o que vai acontecer nessa guerra espiritual? Daniel já tinha visto. A pedra que foi cortada sem nenhuma ação humana, que é Jesus, vai derrubar todos esses governos. Tudo que a gente está vendo agora em pé vai ser derrubado em nome de Jesus. Assim como foi na época de Daniel, vai ser derrubado em nome de Jesus. Mas aí Daniel, ele continua. Tempos depois, aliás, muito tempo depois, Deus completou essa visão da estátua. É aí que eu quero entrar com vocês dois. Porque Daniel viu que eram os impérios, que eram governados, impérios movidos, impulsionados pelas trevas, mas aí Deus resolveu mostrar para Daniel qual era a potestade por detrás de cada um dos impérios. Assim como ele mostrou para Moisés, 10 pragas se referiam a 10 deuses do Egito. Então, cada uma daquelas pragas era combatendo um dos deuses do Egito. Por exemplo, quando Deus quis combater o deus Ra, ele mandou as trevas sobre a terra, porque ele dizia que Ra era a luz, né? Era a luz. Então, aqui a gente não tem tempo de falar cada uma das 10, mas é interessantíssimo um podcast a gente falar dessas 10 potestades do Egito, que pouca importância você dá, você só fica, por que Deus... Eu não sei por que Deus mandou 10 pragas. Mas aí já abre um leque assim, ferrenho, né? Que está falando só do Egito. Só 10 do Egito. potestades no Egito. E as outras nações? Pois é isso que agora eu vou falar, porque aí Deus resolveu resumir para a gente. E vai falar para a gente qual é a potestade agora que está nesse tumulto. Por que está o tumulto no Oriente Médio, um tumulto na África, um tumulto na Ásia, um tumulto na América Latina e um tumulto na América do Norte. Ou seja, inclusive eu queria abrir um parênteses antes de falar, que o Jonas pudesse abrir. Ele me mandou um vídeo que eu já tinha visto, eu tinha perdido o vídeo. No Canadá, foi levantada essa semana uma estátua de 15 metros. É algo assim impressionante, de um deus hindu. Quando que a gente ia poder pensar nisso? Foi. Então, quando que a gente podia pensar nisso? Como que o Canadá entra numa dessa? Então, o que é que está imperando?
as trevas. E quem precisa vir à cena? Você, meu querido. Você é luz e você precisa se levantar. Você está deitado, prostrado, enfraquecido, acuado, escondido. E Deus fala, olha, foi um Moisés, eu usei um Moisés, um Araão, para confundir 10 potestades. E nada acontece. Você está intimidado, achando que aquela coisa que o pastor Osano falou no podcast ao vivo, o medo de retaliação, não é isso? Isso. Aí o pastor Osano falou o quê? O que você falou no ao vivo? Ele está mostrando. Mostra aí para o Aquino, para ele focar. Moisés não só confundiu, derrotou. Foram derrotadas 10 a unção potestades. que estava sobre Moisés e Araão, ou seja, a igreja unida, eles estavam unidos, Moisés. Araão não discutiu com Moisés posições. Moisés, você está radical. Não, Araão, você isso. Não, os dois se uniram. Então, o que é que vai trazer a luz de Cristo para este momento que precede a volta de Cristo? Uma igreja unida. E o que a gente vê é totalmente contrário. Mas o que eu queria... Mas o avivamento vai unir a igreja, né? Vai. Então, mas para ter avivamento tem que ter o quê? Qual é a receita do avivamento? Sede da palavra, claro, sede e fome da palavra, arrependimento, santidade. Mas eu acredito, aonde que as pessoas estão buscando isso? Em algum momento isso vai ter que acontecer, não é possível. Olha quanto a gente precisa pedir para divulgar um podcast que é a palavra. Agora, você precisa pedir para divulgar o meme? Não. Você precisa pedir para divulgar a fofoca? Não. Então, olha aí, a gente está distante. É um mundo... O mundo está com o espírito do anticristo totalmente... Desperta, tu que dormes. Por favor, desperta. Você faz diferença. O que adianta eu? Gente, uma Joquebede, voltando para o Egito, uma escrava, uma mulher, dona de casa. E ela fez a diferença. Ela escondeu Moisés. Pronto, cada um de nós tem uma tarefa neste momento que a gente está vivendo. Tua oração faz diferença. O teu jejum faz diferença. A tua santidade faz diferença. A tua intimidade com Deus faz diferença, sim. Bom, mas eu estava falando de Daniel 7,4. Vamos abrir Daniel 7,4? Daniel 7,4. Olha que impressionante. E aqui Daniel, ele teve uma visão e teve interpretação. Como o texto é longo, aqui a gente não está dando aula, eu só vou dizer o versículo que está o animal e vou falar que animal que é. Ele viu 4 animais. No versículo 4, qual é o primeiro animal que a gente encontra? É o leão. Então ele estava falando, olha, o Império Babilônico, que estava debaixo de Nabucodonosor, que destruiu o templo, que doutrinou a mente de jovens. Nabucodonosor fez isso. Leia a Bíblia, queridos. Nabucodonosor, ele não torturou, ele não foi um ataque cruel, como eram outros ataques sobre Israel, como os assírios, que eram tremendamente cruéis. Não, Nabucodonosor só levou cativo. Ele não decapitou ninguém, não furou os olhos de ninguém, não rasgou o ventre de mulheres, mas ele destruiu o templo, destruiu Jerusalém e levou todo mundo que ficou preso e sendo doutrinadamente. Quem era a potestade? Daniel viu leão. Segunda potestade, no versículo 5, ele viu um urso. Império Medo-Persa também não foi algo cruel, mas foi de grande pressão. O urso é pressão. E depois o terceiro animal, no versículo 6, é o leopardo, que é lá referente à visão de Nabucodonosor. O leopardo é em relação ao Império Grego. Foi uma dominação rápida, veloz, e chegou a ser mundial para aquele momento. Alexandre o Grande foi tinha 4 asas, né? Fala de mais 4 asas, porque quando Alexandre vai morrer precocemente, o reino dele é dividido em 4 generais. Isso. Então a gente pode ver hoje o anticristo dando poder em 4 continentes, a gente poderia dizer isso. E então agora o último somos nós. Somos nós. É o animal terrível. Vamos ver que animal terrível é esse? Pode ler, pastor, no versículo 7? Jonas ou o pastor... Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal.
terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então, aí vem aquilo, fala dos 10 chifres, chifre fala de poder, esse animal terrível. Vamos falar desse animal terrível, que é a potestade que está agora sobre as nações. As nações estão em guerra, algumas, como nós falamos, em guerra literalmente, outras em guerra, como a nossa nação e outras nações. O que eu chamo em guerra? Caos, divisão, desordem, empobrecimento, enfim, tudo que uma guerra traz. Às vezes é guerra de fato, como Rússia e Ucrânia. Outras vezes é uma guerra interna. É uma guerra interna. A gente recebendo opressão, punição por decisões. Então, a gente vivendo o tarifaço, enfim, tantas coisas que a gente está vivendo. Olha que eu nem gosto de falar de política, mas hoje é necessário falar. Hoje é necessário falar que nós estamos, o mundo, não é o Brasil, é o mundo, está debaixo de uma guerra, estamos em guerra, e quem se levantou em guerra contra nós é esse animal terrível, é a pior de todas as potestades. Pensa nas 10 potestades do Egito, pensa nas 3 anteriores aqui, a pior. Tanto que depois que Daniel viu esta potestade, ele ficou doente, de tão abalado que ele ficou. E agora? Daniel ficou doente de ver, e a gente que está vivendo? E aí? O que é que a gente faz? Socorro para o mundo que eu quero pular? Não, você está no mundo e você nasceu na hora certa para se levantar nessa guerra. Jeová Sabaoth está conosco. Ele é a pedra que desmonta todo o governo e faz cair por terra, todo o governo das trevas. Estou falando de guerra espiritual. Então, tudo que a gente está vendo como reflexo aqui na terra é guerra espiritual. E a igreja está parada. Ou ela fica reclamando muito, como lá no Egito, eu reclamo do maná, eu reclamo disso, no Egito, no deserto, eu reclamo do maná, eu reclamo de Moisés, eu reclamo de Araão, eu reclamo de tudo. Devia ou no Egito, eu reclamo dos egípcios, eu reclamo de Moisés que se levantou para matar o egípcio. Por que não ia em oração e falava, Deus, dá um basta nessa escravidão, Deus, derruba esta opressão na nossa vida? A igreja precisa avançar. Mas não é avançar. Qual é a igreja maior? Qual é a igreja mais influente? Mais influente? Qual é a igreja que mais tem impacto nesse momento? Membros? Ou qual é o preletor mais famoso? A igreja está medindo isso. Você devia estar medindo aonde tem santidade, aonde tem arrependimento, aonde tem palavra, aonde tem unção para se levantar nessa guerra. Então, eu digo, o mundo está em guerra e Deus já tinha mostrado isso. Não é mesmo? O pastor Pepe é o homem da guerra. É verdade, são muitas guerras e eu penso que Paulo, depois que ele fez essa visita no terceiro céu, e a senhora já comentou isso aqui, ele teve esse entendimento da guerra, tanto é que Paulo, a gente percebe que ele quer partir o mais rápido possível. Ele começa a se despedir mesmo da terra, né? E quer subir para a glória mesmo. Não é ele que diz que viver é ganho e morrer é lucro? Mas ele já disse tudo. Mas ele falou isso, mas ele falou que se Deus quisesse que ele ficasse, ele ia permanecer, e fez. Fez até o último minuto muita coisa, né? Mas ele deixou... A verdade é que se nós tivéssemos a visão total do céu, ninguém queria ficar mais aqui. Com certeza. Eu, então, louco. Né? Eu sou da época que a gente cantava Céu, Lindo Céu. Você cantou essa música? Muito. A coisa mais incrível é você conhecer um reino de justiça e voltar para a terra. Você está louco. Jesus deixou o reino de justiça e veio viver no meio da gente aqui, um reinado mais absurdo. Caos, né? O caos, né? O caos romano ali, o caos de Israel, né? Na época. Eu acabei de falar uma coisa e Pepeu agora... não acabou, mas tudo bem. Não, ele vai falar. Mas é por causa do Céu, Lindo Céu, né? A música Céu, Lindo Céu. Eu sou de uma geração que a gente falava muito de céu e cantava muito sobre o céu. Essa geração aqui está apaixonada pela terra e por si mesma. Fala tanto de si. A opressão,
as magias da vida não estavam ainda tão intensas quanto estão hoje. Tudo era diferente. O encantamento. As né? letras das músicas eram letras boas, Hoje está tudo direcionado para a guerra, seja de um lado ou de outro. Você percebe que as letras das músicas elas exaltam egocêntrica. Deus. Não, egocêntrica. Houve uma guerra para libertar o povo da Babilônia, né? Porque a escravidão da Babilônia, entre aspas, parecia ser muito boa. Né? Né? Os levitas não queriam sair de lá, né? Não, e o que mais me impressiona é que cada vez que a gente vê o mundo apelando pela adoração a ídolos nas suas músicas, as nossas começam a tratar Jesus de você e por aí vai, entendeu? É um problema. Eu vejo nisso tudo eu vejo o pior é assim, muita música falando de si mesmo e pessoas apaixonadas pela terra, sem amar o céu. Mas vamos para a guerra, Vamos para a né? guerra. E Efésios capítulo 6, né? Paulo fala dessas hierarquias, né? Que elas estariam governando, elas estariam dominando e elas estariam debaixo de uma unidade, né? Debaixo dessa hierarquia, dos principados, dos poderes, né? E das potestades, né? E assim, como a senhora falou agora, de Daniel, eu não tinha ainda linkado, né? Porque esse quarto animal, ele é pior do que todos os outros. Pior do que todos. Adoeceu Daniel. Né? E assim, o que sobrar, ele esmaga. Né? E as nações estão sendo esmagadas, literalmente esmagadas. Tudo que ele faz, né? Se está ainda com Daniel 7 aberto, a ação desse animal é impressionante. Vê a ação dele. Em minha visão, versículo 7. À noite, vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. E cheio de poder. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava as suas vítimas e pisoteava tudo o que eu estou vendo acontecer no Oriente Médio. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Não só no Oriente Médio, mas em todas as nações. Eu estou vendo as pessoas serem esmagadas, pisoteadas, destruídas. Sim, dentro dessa organização de hierarquias, né, pastor, do que Paulo está falando em Efésios, né, para cada continente é liberado ali um nível de principado. E debaixo desse principado, para cada continente e debaixo dessas nações é direcionado às potestades. Sim, só que hoje eu vejo que há um movimento, como Jonas disse no início, por causa do governo único que vai ser estabelecido, ele, a despeito de nós termos nas nações poderes, principados e potestades, diferentes atuações, hoje meio que também está mudando. É como que se todas as nações, é uma pressão sobre todas as nações, é uma destruição sobre todas as nações, é um esmagamento sobre todas. Deu para entender? Linkando com o que a senhora começou a falar do Egito, né, das 10 potestades, né? Sim. Então, a luz, o foco de luz ali foi só sobre o Egito. Sobre o Egito haviam 10 potestades, elas precisavam ser dobradas, elas precisavam ser enfraquecidas e derrotadas. Só no Egito. Mas quando você joga a luz para as nações, em cada nação tem um nível de poderes, principados e potestades que a gente não tem nem essa consciência. Continua tendo. A única coisa que eu estou falando, o que mudou é que hoje todos eles estão unidos e quase que ficando a atuação. Por exemplo, nós nunca vimos. Eu sou da época também que as pessoas falavam. Mas o nível dele vai para esse quarto nível, desse quarto animal. Sim, eu sou da época que as pessoas usavam muita expressão. Você viu que pararam de usar? Deus é brasileiro. Porque aqui nada acontecia. Nunca coisa ruim acontecia no Brasil, nem desastres da natureza. Eu estava no mercado e alguém falando no comentário, alguém falou assim, não, mas Deus é brasileiro. Eu não ouvia isso há muito tempo. Então, mas isso eu ouvia isso na minha infância e na minha juventude. Depois, porque Deus é Deus das nações, né? E então, o Brasil não tem uma imunidade. Quando o Brasil se afasta de Deus, o que acontece? O império das trevas se fortalece. Deus é o Deus das nações. Mas eu estou falando que existiam algumas coisas. Você falou, Deus se afasta, o povo se afasta de Deus. Se você levar estatisticamente a estatística em consideração, você vai ver que de lá para cá
A estatística diz que o número de brasileiros convertidos a Jesus Cristo cresceu absurdamente. Tá bom. Tá bom, não quer dizer isso, uma coisa não quer dizer a outra, né? Mas se você levar em consideração inchaço por que aí. tem um povo se convertendo, se o povo é bem tratado, é bem direcionado ou não, é outra coisa. Mas tem crescido, o evangelho cresceu muito no Brasil. Mas e o púlpito está levando esse povo a ver o que na medida precisa que ver? cresce, vem também o que não presta, entendeu? Então, entra de tudo. É a grande pescaria. né? É o que Jesus disse, nos últimos dias haveria engano, tá vendo? Então, engano entre os escolhidos. É isso que a gente está vivendo, um grande número de convertidos, mas muita gente enganada. Então, eu sou mais do princípio que o Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem vulcão, o Brasil não tem tsunami, o Brasil não tem... O que mais? Não tem frio exaustivo que leva à morte. Físico, o calor, mas espiritual o calor é suportável. Mas isso fez algum benefício para o brasileiro? Você não vê pessoas mendigando em outros lugares onde há frio. Onde tem frio, eles não dormem no frio. Eles precisam ter a casa deles. Então, eles vão brigar para ter uma casa. O Brasil, não. O Brasil está tudo bem. Sempre esteve tudo bem. E agora está enjaulado. Agora está encurralado e não sabe como reivindicar seus direitos. Não, nem sabe que tem direito. Né? Agora, porque foi tomado esse direito. E enquanto Daniel... ele viu uma potestade destruidora a nível global, porque ele está vendo a nível global. Isso. O que Daniel viu lá atrás... Antigamente, a guerra espiritual ficava muito focada em cada país. Hoje a gente tem que olhar global. Então, a nível global, é uma opressão a nível global, é uma destruição a nível global, é um esmagamento a nível global. Também João viu. João foi para a ilha de Patmos, Deus abriu a visão de João, e João, em Apocalipse capítulo 9, ele tem uma visão incrível. Ele vê um demônio que, aqui vamos ler Apocalipse 9, ele saiu para trazer global. Aqui está escrito no versículo 2, ele abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. E aí ele vê o nome dessa potestade, e o nome dessa potestade ele chama no versículo 11, e tinham sobre eles, quando ele viu os demônios que estavam saindo sobre a terra para destruir, ele viu sobre eles um anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, ambos significa destruição. Então, requinte de maldade. Requinte de maldade. Se você vê a atuação deles em detalhe, em Apocalipse 9, é para trazer uma destruição não só global, em termos de governo, mas individual. Prova disso, as pessoas eram feridas. Prova disso é que eles estavam acorrentados. Sim. Né? Durante esses 2 dias. Isso. Jesus os acorrentou. E está na hora de soltar. Já soltou. A maldade já imperou. A maldade está tomando conta. Agora, é difícil, perdão, nós, como filhos de Deus, temos que estar conscientes desse princípio de dores. Porque senão você joga, entendeu? Porque você vai ficar sem entender qual é, de fato, o programa estabelecido por Cristo para a sua volta, para a sua vinda, para buscar a sua igreja. E o desfecho final da criação, que é uma coisa linda, que se resume em 7 anos de grande tribulação, onde a gente fala muito pouco disso, mas a grande tribulação, de fato, é para o povo judeu, porque a igreja de Cristo ela é arrebatada no início da grande tribulação, e Israel só vai reconhecer o Messias, o encontro deles com o Messias é no meio da grande tribulação, porque a primeira parte da grande tribulação, 3 anos e meio, o judeu ele vai fazer aliança com o anticristo. Isso. Então, a grande tribulação é especificamente para o povo judeu, a reconciliação deles com Jesus. Vai ser a coisa mais linda desse mundo. Se bem que vai ter muita gente sem ser. Debaixo de perseguição, debaixo de Armagedon. Meu Deus. Muita coisa. Aliás, não tem nada que seja bom daqui para frente, só arrebatamento. Né? O restante... É verdade, o restante... Você pastoreia uma igreja, a igreja ela é volátil. A aliança, não existe mais aliança, não existe mais fidelidade.
Tá tudo assim. Existe. Se você for à igreja da moda, existe. Aí tem Existe aliança. não, tem, existe não. tem O povo tá voando de aliança. canto em canto. Eles ficam assim, ó, visitando. Mas sempre há um remanescente. Né? Tem Sempre há um remanescente. Agora, por causa Eu desse não falei que era remanescente... para usar essa palavra. O remanescente é aquilo que Jesus vem buscar. Isso aí. Esse é o remanescente. Então, cuidado aí, pessoal. Se encaixa no remanescente. Cuidado, Aquino, cuidado. É isso aí. Então, quando a gente fala de... a palavra que eu posso usar hoje para você. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Você não tem que olhar para o mundo... Eu já estou cansado da guerra. Não, mas não tem como. Tem que viver, né? Tem que viver esse momento. Boa notícia, porque até aqui a gente deu notícias ruins, né? Mostrando o poder dessa potestade anunciada por Deus através de Daniel, através de João. Os dois viram com grande intensidade. O bom é olhar para a igreja primitiva, que estava vivendo o que era praticamente impossível, perseguição, destruição, violência, perseguição a nível de... você pensa nas arenas, pensa tudo que a igreja primitiva viveu, aí você fala, como é que aguentaram? Aí quando você olha o comportamento da igreja primitiva, o que eles faziam? Eles oravam. E aí, de repente, a porta da prisão abria para Pedro, milagres aconteciam no meio da perseguição. Aí você olha para a igreja primitiva, você vê aqui grande número de conversão. Tinha problema? Tinha problema. Onde tem pessoas, tem problema. Mas é uma igreja que orava, era uma igreja unida, era uma igreja que andava em santidade. Por isso eles prevaleceram. Então, se eu puder dizer para você uma mensagem, é Joel capítulo 2. Né? Sim. Ouça Sim. a trombeta de Deus. O Senhor ele dá um aviso em Joel capítulo 2. Ouça a trombeta, desperte. E ele fala, grande é o meu exército. Ele está falando, eu tenho um exército, tem um remanescente que é grande. Você que está aí falando, grande, mas tem... Não, é tem grande, muita gente grande. boa. Tem muita gente aí que realmente quer Deus. E Deus, quem está falando não sou eu, é Deus. Ele falou, o meu exército é grande e é poderoso, aquele que executa a minha palavra. Então ele faz um chamado em plena, porque o quadro de Joel é grande escuridão, trevas, opressão, roubo, destruição. De repente, há um clamor no meio dessa escuridão para o povo de Deus despertar, orar, chorar, clamar e se unir. Eu estou falando de Joel 1 e Joel 2. Então, quando o povo desperta e ora, Deus ainda ensina a orar. Então, você quer orar pela tua nação? Quer orar pelo mundo? Então, faz a oração que Deus ensinou. Ele disse... sacerdotes, congregue, chama todo mundo, jovens, crianças, idosos, chama homens, chama mulheres e clamem, Senhor, retira o opróbrio do teu povo, a vergonha, se humilha, se santifica, se arrepende e ora. A oração era, retira o opróbrio de sobre mim. E a gente vê a resposta, que Deus está com pressa de responder. Aí, para esse povo que se arrependeu, orou, se uniu, aí o que Deus fez? Mandou, aí, porque você gosta só da segunda parte de Joel 2, que Deus derrama Espírito sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças, sobre idosos, e que haverá restituição. Aí você pega o texto da restituição e profetiza, eu quero a restituição, os anos que o gafanhoto consumiu serão restituídos. Aí Deus olha para você, você não leu a primeira parte. Depois disso, derramarei do meu Espírito. Depois disso, o quê? Depois o quê? Depois de ter orado, jejuado, antes, né? Se unido, de estarem unidos, de estarem clamando. É isso. A receita para você ficar em pé é você derrubar as trevas. E derrubar as trevas é a receita de sempre. Orar, jejuar e se santificar. Amém. Eu penso que já estamos chegando no fim, né? Mas, assim, dentro do que a pastora falou, Joel 2, né? E Efésios capítulo 6 é a chave. Porque Sim. A guerra, falamos de uma guerra terrível aqui, que um quarto animal que é pior do que todos os outros, que vem esmagando. Sim. Como ficar de pé, como estar com a sua família inteira.
E Paulo vai dizer isso em Efésios 6:10. Ele vai dizer assim, ó, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Né? Mais uma vez, né? Depois de terem feito tudo. Tudo o quê? Ter essa busca. Eu quero fazer a minha última participação aqui hoje, lembrando o profeta Jeremias, né? Que passou toda a sua existência, toda a sua vida adulta, advertindo Israel, advertindo o povo de Israel para que se consertassem, para que voltassem aos caminhos do Senhor, para que voltassem a submeter-se à vontade de Deus. E eles não retrocederam, não retrocederam. O desfecho, o final de tudo é eles na Babilônia, uma geração que não teve culpa de nada, que foram os filhos e os netos, 2 gerações, se perderam, né? Estiveram longe da terra prometida, longe de tudo. E hoje eu olho para o povo cristão, né, como Israel daquela ocasião, onde o Senhor está falando com todas as comprovações. As letras, né? Não só com a letra, as comprovações. Você está vendo, você está tocando. Você está tocando na maldade, você está tocando na injustiça, você está tocando na covardia, você está tocando na ditadura, você está tocando no requinte de maldade, e você crueldade, né? Requinte de crueldade. E você se comporta como se nada tivesse acontecendo. Eles não querem pensar, eles não querem enxergar, né? Era hora da Igreja de Cristo se unir, era hora da Igreja de Cristo, como a Naira falou na sua última pregação, parar com esse negócio de fofoca, parar com esse negócio de apontar o dedo um para o outro, parar de se sentir melhor do que o outro, entendeu? É hora da igreja olhar para o melhor de cada um, se juntar, se unir, se fortalecer, para que todos juntos possamos chegar lá no dia final. Assim, está ficando muito difícil para pastores, para líderes de verdade, conduzir o rebanho até o momento da porta, até chegar lá na porta e falar, Jesus, está aqui o rebanho teu. Está ficando difícil. Muito difícil. Os pastores estão se cansando, estão desistindo, estão se suicidando, e uma série de coisas. É uma guerra, né? Foi o que eu acabei de ler aqui em Efésios capítulo 6, né? Permanecer inabalável depois de tudo isso. Né? Isso todo mundo... O que mais você vê hoje acontecer são igrejas que cresceram, igrejas grandes, tão comprometidas com o crescimento físico, que precisam depois ficar escalpelando a ovelha, tirando a lã da ovelha, comendo a gordura da ovelha, para poder manter as suas ambições. Né? E outra coisa, aí começa a abrir igreja em tudo quanto é lugar, principalmente no exterior, e tratam os seus pastores nesses lugares como, eu não posso nem dizer o que eu penso aqui, né? Uma covardia sem precedente. Existem alguns comportamentos dentro do corpo de Cristo que são deploráveis, porque grandes líderes mentindo, grandes líderes entrando, invadindo a igreja secretamente para derrubar pastores. É absurdo, absurdo. É o caos. A gente está vivendo o caos. O diabo está imperando realmente e a igreja está permitindo. É isso. Mas levante-se, porque sobre ti brilha a glória de Deus no meio das trevas. Eu até sorri, então você é o remanescente de Deus. Se você está ouvindo esse podcast, você é o remanescente, senão você estava no de fofoca ou no de sensacionalismo. Então, queridos, foge, filho meu, foge. Eu já disse e repito, a forma de derrubar as trevas é você se levantar com a luz e a glória de Deus. Então se levante, ore pela sua nação, ore pelo mundo, ore pela igreja, ore por sua igreja, por seu pastor, ore pela igreja perseguida, e assim nós vamos ficar em pé. Amém? Então, olha, não esquecem, deixa o like, compartilha com muitas pessoas. E você que ama tem gente que nem sabe o que é deixa o like. Eu era um que levei muito tempo. Aperta aí onde tem o coraçãozinho. Mostra direitinho aí o coração. Onde tem o coraçãozinho. Parece que no Instagram que é aquele mãozinho assim, né?
Não, é coraçãozinho também. Não, acho Aí que não. ele aperta tanto que ele nem sabe. Não, é o coraçãozinho. Que é o... Eu só sei esse. É o like. Só sei É o esse. like, tem um Like, que é like. Então, like é assim. o like e o No Instagram, coraçãozinho. né? No YouTube é coração. É. Instagram Tem é que o ficar coração. claro isso. No Instagram é o coração. No, e no YouTube o like. é o like. É o like. Eu tô falando que tinha ele tá mãozinha? certo. Aí eu que Aproveita, vê aí se tá confundi, gente. Eu funcionando. que Vê aí se tá confundi. funcionando aí esse E like. compartilha. Compartilhar Por favor, é aquela gente, por favor. setinha. E também deixa o seu comentário. Fala se você quer que a gente fale mais sobre guerra espiritual ou o assunto que você deseja. Deus te abençoe e até o nosso próximo. Amém. Deus abençoe a Deus todos. te abençoe, querido, e que a luz do Senhor esteja sobre ti. Amém.